Menina diz a milionário que sabe como curar o câncer do filho e um milagre aterrador surge. Era uma tarde ensolarada em uma pequena cidade chamada Esperança, mas a luz do dia não conseguia dissipar a escuridão que pairava sobre o coração de seus habitantes. Rumores ecoavam pelas ruas, como sussurros através das folhas das árvores. A história de Laura, uma jovem de apenas 12 anos, garota comum, mas dotada de um dom que desafiava a lógica. Ela tinha o poder de curar. Quando Laura tocava alguém, parecia que uma luz emanava de suas mãos, uma energia que prometia a recuperação e a esperança. Victor, um milionário abalado pela dor, se viu diante de sua própria tragédia. Seu filho, Miguel, lutava contra um câncer terminal, uma batalha que consumia não apenas o corpo do garoto, mas também o espírito do pai. Após meses de tratamentos que pareciam não surtir efeito, Victor se encontrava à beira de um abismo emocional. Um homem que havia perdido as esperanças e que agora se sentia um fantasma à deriva em suas próprias riquezas. O seu olhar, que já fora de determinação, agora refletia um desespero avassalador. Quando ouviu falar sobre Laura, ele a procurou, como quem busca um farol em meio à tempestade. "Eu posso ajudar seu filho", disse a menina, com uma certeza que cortou até o ar ao redor. As palavras saíram de sua boca como um desafio ao mundo. Victor olhou nos olhos dela e, pela primeira vez em muito tempo, algo acendeu dentro dele. Uma luz de esperança. Mas esperança tinha seus segredos. À medida que Laura começava a usar seus poderes, estranhos fenômenos começaram a acontecer. Sussurros nas árvores que ninguém mais conseguia ouvir. Visões que atravessavam a neblina do passado. E uma sombra que parecia seguir Victor e Laura, como um aviso sombrio. À medida que Laura se aprofundava em suas curas, sentia uma força esvaindo-se dentro dela. Algo que a fazia questionar se estava realmente salvando vidas ou fazendo um pacto com algo mais sinistro. Victor, por sua vez, se via consumido por medos ancestrais. Seu pai sempre dissera que nada vinha de graça. E cada vez que Laura realizava uma cura, uma dor profunda ressoava dentro dele, como se uma dívida fosse sendo acumulada em suas almas. O que parecia ser uma nova chance de vida se tornava uma viagem. Ao desconhecido, começaram a surgir segredos que ligavam suas famílias de formas nunca antes imaginadas. Os ecos de um passado obscuro repercutiam naquelas noites de silêncio, e a cada cura, um novo mistério pairava no ar. Laura olhou para Victor, seu coração acelerado. "Você acredita que eu posso curar Miguel?" O dilema estava diante deles. Até onde Victor estaria disposto a ir para salvar seu filho? E Laura, com esse dom, seria ela uma salvadora ou uma portadora de uma maldição? Silêncio. O momento ficou suspenso, como se o próprio tempo estivesse esperando pela resposta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura olhou para Victor, seu coração acelerado. Você acredita que eu posso curar Miguel? O dilema estava diante deles, mas a resposta não teve tempo de chegar. Antes que Victor pudesse abrir a boca, um grito angustiado ecoou pela praça. Uma mulher aleatória entre os poucos que assistiam de longe caíra no chão. O instante congelou. Laura virou-se para a origem do barulho. E era uma colisão? Um acidente? A mulher gritou novamente, seus olhos cheios de terror. Ela apontava para o céu, como se algo estivesse prestes a desabar sobre eles. O ar ficou pesado e um zumbido estranho começou a preenchê-lo. Uma vibração que cortava a calma da tarde e fazia o estômago de Victor revirar. Laura sentiu um frio na espinha. Antes que pudesse entender a situação, uma sombra se projetou à sua frente. Era uma figura encapuzada, parecendo flutuar, moldada na própria escuridão. Não havia feições, apenas uma presença que lhe puxava. Laura! Victor gritou, dominado pela urgência. Mas a menina parecia paralisada, como se estivesse presa em um transe. A figura apontou para ela, e o zumbido ficou mais intenso. Entrou dentro dela, como se algo estivesse se conectando. Algo que escapava à compreensão de todos. E então, uma explosão de energia varreu a praça. Laura caiu de joelhos, suas mãos queimando como se um fogo interior estivesse se acendendo. Victor sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? As pessoas ao redor começaram a murmurar, algumas recuando, outras se aproximando, atraídas pela cena tirada de um pesadelo. Miguel! Laura sussurrou, e em um momento de clareza, levantou a mão como se quisesse canalizar a energia. Fez isso espontaneamente. Um brilho suave emanou de seus dedos, dançando no ar. Mas o que deveria ser esperança se transformou em algo mais sombrio. A luz se distorceu, assumindo formas grotescas. Imagens de pessoas sofrendo, todos os rostos conhecidos de Miguel e até de Victor surgindo em meio à bruma. Victor ficou paralisado. Essa não era a cura que ele esperava. Laura, pare! Mas a pressão no ar só aumentava. Uma tempestade de emoções que parecia vir de dentro da menina. O chão tremia sob seus pés. Então, no clímax da tensão, a figura encapuzada se aproximou de Laura e a menina gritou em desespero. Não! Não quero isso! Mas as palavras se tornaram apenas um eco, um lamento que se dissipou. E nesse instante, a verdade rapidamente se desvelou. A figura revelou um rosto, e Victor não pôde conter o grito que ergueu de sua garganta. Era sua mãe, a mulher que ele acreditava estar morta há anos. O coração de Victor parou. Era impossível. O que ela estava fazendo ali? As lembranças que ele entulhou agora explodiam como um furacão. Mãe? Ele mal podia acreditar, mas em segundos tudo se entrelaçou. Laura, Miguel, seus próprios medos e a dor de seu passado. Você fez o que eu te pedi? A voz da mulher soou, não como uma mãe, mas como uma entidade que dominava o desconhecido. Laura, ainda em um transe, olhou para a figura. Seu semblante uma mistura de terror e compreensão. O que você está querendo? Ela não sabia que a cura de Miguel estava ligada a um legado sombrio, algo que seus pais tinham escondido. E com isso, a linha entre salvação e condenação começou a se confundir.
Victor olhou ao redor, os rostos atordoados dos espectadores. Eles também notaram a transformação. Como tudo que se construía agora ruía em um silêncio ensurdecedor, e o medo pairava no ar. Ninguém sabia o que fazer, nem o que viria a seguir. O que significava isso tudo? Seriam Laura e Miguel os marionetes de algo muito mais profundo que um câncer? O passado se fundia no presente, e o futuro parecia um abismo. Não havia como voltar atrás. E no meio do caos, essas verdades surgiam sombrias. Até onde Victor iria para salvar seu filho? E Laura, o que seu dom realmente significava? Assim a pergunta pairava no ar, carregada de consequências. E se a cura de Miguel custasse ainda mais do que a vida dele? A tensão na praça era palpável. Victor ainda estava paralisado, imerso no choque de ver sua mãe, a mulher que ele pensou ter perdido para sempre. Ele lutava contra as ondas de emoção que ameaçavam derrubá-lo. Mãe? Sussurrou novamente. O eco da voz dele perdido no zumbido que cercava a cena. Laura, ainda presa na aura sombria da figura encapuzada, só conseguia olhar fixamente. A respiração da multidão era uma orquestra de espanto e medo. Alguém na multidão gritou: "Chama a polícia!" Outros sussurravam sobre demônios e maldições. Uma mulher ao fundo cobriu os olhos de um menino, protegendo da visão aterradora. O silêncio se quebrava com murmúrios apressados, cada um tentando dar sentido ao que via. "Você fez o que eu pedi!" A voz da figura encapuçada reverberou com uma autoridade sobrenatural, distorcendo a realidade com cada palavra. Victor avançou, seu corpo em movimento, puxando Laura para longe da figura. Mas algo o impediu. Uma força invisível parecia prender seus pés ao chão. No mesmo instante, uma luz intensa irrompeu através do corpo da menina. Era diferente da luz que emanava de suas curas. Essa era quente, inebriante, mas também carregava uma dor profunda. "Não, não, não!" Victor gritou angustiado. "Está machucando você!" Laura estava lutando, seus olhos repletos de lágrimas enquanto a energia a consumia. O brilho dos dedos dela retorcia-se em formas que mais pareciam garras do que luz. E de repente tudo explodiu em uma fúria de cores e gritos. Um clarão ofuscante tomou conta da cena, e a figura encapuzada soltou um grito que fez o chão tremer. Quando a luz se dispersou, todos ficaram boquiabertos. O que antes era uma figura envolta em sombra, agora mostrava-se como Laura, mas não era a mesma. Seus olhos, outrora inocentes, agora eram profundos como abismos. "Victor!" Ela chamou, mas não era a voz pura de uma criança. Era um eco distante, como se algo obscuro estivesse tomando conta dela. A multidão ficou em choque. Victor olhou para a figura e sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquela não era sua mãe, mas sim a representação do seu maior medo, um espectro. Talvez uma lembrança distorcida ou uma maldição em carne e osso. "O que você quer de mim?" ele perguntou, pálido como uma folha, a voz trêmula. A figura respondeu, revelando mais segredos que Victor nunca quis saber. "Quando você deixou sua mãe morrer, você a abandonou numa promessa que nunca poderia cumprir. Agora precisa escolher o menino ou a menina. Um deles deve ser sacrificado." A revelação
ecoou em seu coração como um trovão. A dor era lancinante, uma faca cravada no peito. Olhando para Laura, ele percebeu que a menina não era apenas uma curadora, mas também a chave de um pesadelo que se estendia por gerações. E Miguel, seu filho, era parte desse ciclo. E se não escolher, o que acontece? A voz de Victor saiu como um sopro cansado. Então perderá os dois. A figura respondeu, seu olhar gélido, como uma sombra que ameaçava consumir tudo. Victor sentiu o chão sob seus pés tremer. Como poderia tomar essa decisão? Ele não havia percebido que as vidas de seus filhos estavam entrelaçadas com sua própria história de dor e abandono. E enquanto a multidão começava a se agitar, tentando fugir daquele espetáculo macabro, uma nova onda de energia irrompeu. Laura desabou no chão e a figura encapuzada desapareceu, mas sua voz ainda ecoava na mente de Victor. A escolha está em suas mãos. E as palavras asfixiavam-no. Uma verdade sufocante. O que ele faria agora? No centro do caos, as horas pareciam se estender. Victor se perguntava até onde um pai iria para salvar seu filho. E na balança, o que ele estava disposto a perder? O desespero se transformava em uma tensão insuportável. Ele olhou para Laura e Miguel, cada vez mais distantes. A escolha pairava no ar, e a pergunta que pulsava era: qual deles teria que sofrer? E nesse momento, a insuportável verdade se instalou no coração de Victor. A dúvida agora era sua única certeza. Poderia ele viver com a escolha que teria que fazer? Victor estava perdido em sua dor, cercado por um peso que parecia esmagá-lo. A figura da sua mãe ainda ecoava em sua mente, e as palavras sinistras dela batiam como ondas de um mar revolto. Olhou para Laura, que lutava contra a força que a mantinha presa. Ele sentia o desespero se espalhar como um veneno. Como poderia escolher entre seu filho e a menina que tinha esperança nas mãos? Mas antes que pudesse articular qualquer resposta, um grito cortou o ar. Victor! Era Miguel, o filho dele, que havia acordado de um profundo transe. Ele estava sentado no chão, com os olhos arregalados, como se tivesse testemunhado um pesadelo. A expressão de terror no rosto do garoto pegou todos de surpresa. Eu vi! Ele apontou para a figura encapuzada que estava se dissipando. Ela disse que... Tudo isso está errado! A multidão ao redor paralisou. O murmúrio coletivo cresceu rapidamente, enquanto as pessoas trocavam olhares confusos e assustados. Os ecos da voz de Miguel reverberaram nas cabeças de todos, fazendo um nó se formar na garganta de Victor. O que seu filho havia visto? A criatura, agora quase invisível, parecia vacilar com os gritos da criança. Eu não estou doente. Miguel levantou a voz, e isso fez Victor estremecer. Eu fui trazido aqui por causa dela. Ele olhou para Laura, que ainda tentava se recompor. Ela não está me salvando, está me prendendo. Silêncio. O impacto das palavras do menino cortou o ar como uma faca. Todo o peso da situação mudou. Agora, a dúvida invadiu o coração de Victor. O que realmente estava acontecendo? Ele olhou para Laura, e a expressão dela era de confusão e dor, quase como se algo tivesse sido revelado para ela também. Você está mentindo. Victor gritou, a negação inundando seus sentidos. Mas Miguel não hesitou. Não estou. Eu vi tudo, pai. A sombra, a luz, essa luta, é isso que ela quer. Os murmúrios na multidão aumentaram, tornando-se uma tempestade de vozes.
Gritos de "O que está acontecendo? Ele está mentindo!" ecoavam por toda parte. Mesmo assim, um novo entendimento começou a se formar na mente de Victor. Ele lembrava das histórias que seu pai contava sobre a maldição que pairava sobre a família, como uma sombra duradoura. E agora seu filho falava sobre isso como se tivesse revivido algo que todos tentavam esquecer. Não, não, isso não pode ser verdade, Victor murmurou, mas o desespero em suas palavras não se encaixava mais na narrativa que ele havia construído. Laura, Miguel exclamou, e pela primeira vez olhou direto nos olhos da menina. Você não sabe quem você realmente é. Você não é a salvadora. Você é um elo do passado. A verdade nas palavras do menino reverberou como um sino de alarme. A figura encapuzada, já na beira de desaparecer, teve um momento de hesitação. Um sorriso sinistro surgia em seus lábios, revelando que as revelações eram apenas o começo de um grande pesadelo. Victor olhou para Laura e tudo caiu em um caos. "Victor, me ajuda!" ela gritou, mas a força que agora aprendia parecia muito mais poderosa. E então, em meio ao tumulto, algo inesperado aconteceu. Miguel se levantou de forma abrupta. A energia ao seu redor começou a brilhar com uma luz quase sobrenatural, semelhante à que emanava de Laura. "Você não vai controlar mais nada!" gritou. E naquele momento, a luz saiu do seu corpo, irradiando como uma erupção. O brilho era tão intenso que quase todos precisaram fechar os olhos. Victor tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela intensidade do momento. Quando finalmente a luz se dissipou, os rostos na multidão estavam petrificados. Laura estava de pé, mas havia algo diferente nela. Seus olhos brilhavam e a expressão de medo tinha dado lugar a uma determinação feroz. Agora, de pé ao lado dela, Miguel não era mais a criança vulnerável, mas algo muito mais poderoso. Agora é hora de encerrar esse ciclo de dor, declarou. E tudo mudou novamente. A tensão não era mais apenas sobre salvar Miguel ou Laura, mas sobre um confronto que estava longe de ser resolvido. O que Victor não sabia era que essa mudança não era apenas uma revelação, mas um recomeço que iria reconfigurar não apenas seu entendimento sobre seus filhos, mas também sobre si mesmo. E enquanto o vento começava a soprar cada vez mais forte, uma nova pergunta surgiu na mente de Victor. O que está realmente em jogo aqui? O futuro, agora nas mãos deles, se tornava um abismo de possibilidades desconhecidas, onde o limite entre a salvação e a condenação se tornava cada vez mais nebuloso. A energia emanava de Miguel como um farol em meio à escuridão, mas a intensidade do momento pareceu chamar algo. Mas Victor assistia, o coração acelerado quando um brilho dourado começou a surgir, iluminando cada canto da praça. Era uma luz pura, mas, junto com ela, uma sombra começou a se formar na borda do cenário. "Isso não pode estar acontecendo!" Victor murmurou, observando a cena se desenrolar. Laura, agora ao lado de Miguel, seus olhares entrelaçados, parecia não apenas compreender a magnitude do que estava acontecendo, mas também já fazia parte de algo maior. Miguel sorriu, mas havia um toque de tristeza em seus olhos. "Não é só você que tem um dom, Laura. Precisamos unir nossas forças."
As palavras do menino ecoaram como um chamado. Mas no momento em que a energia de Miguel atingiu seu auge, uma onda de energia negativa começou a fluir da figura encapuzada, que não havia desaparecido, mas sim tensionava a realidade ao redor como um fio prestes a romper. Vocês realmente acham que isso vai mudar algo? A voz soou como um eco profundo, provocando um arrepio em todos os presentes. E então, a revelação veio como um raio. A figura encapuzada se desfez em uma nuvem de fumaça, revelando não uma entidade desconhecida, mas o rosto familiar de alguém da multidão. "Mãe!" Victor gritou, paralisado. Não a que morreu anos atrás, mas uma mulher que todos pensavam estar viva em um canto distante do mundo. As pessoas começaram a murmurar. "Estava aqui este tempo todo? Como isso é possível?" Era como uma cena de um pesadelo cotidiano. O choque era palpável. A mulher não era apenas uma espectadora, mas parte da maldição que agora se desenrolava diante deles. "Você não poderia salvá-la. Ninguém poderia", disse a figura, com um sorriso que não chegava aos olhos. Victor lutou contra um turbilhão de emoções. O que está acontecendo? Como era possível que sua mãe estivesse ali, agora, em uma forma tão distorcida? Ele precisava saber a verdade. "Por que você fez isso? Você me deixou! Você me abandonou!" A raiva brotava de seu peito. Mas, antes que pudesse compreender, a figura fez um gesto. Um grito cortou o ar quando Laura, que até então estava ao lado de Miguel, começou a se contorcer de dor. "Não, Laura!" gritou Miguel, enquanto o brilho se tornava escuro. Os olhos de Laura estavam cheios de pânico. "Victor, me ajuda! Eles estão dentro de mim!" O caos ensaiava um retorno, e a multidão, já dispersa pelo medo, agora se aglomerava novamente. "Precisamos fazer alguma coisa!" gritou alguém. O que deveria ser uma cura tornou-se uma batalha contra uma força desconhecida que agora parecia querer destruir tudo. Victor estava confuso. A realidade se desenrolava de forma estranha, conectando todas as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. "Você não pode deixar que ela controle você, Laura! Lute!" A jovem parecia estar lutando contra correntes invisíveis, enquanto a figura, agora muito próxima, sussurrou em seu ouvido: "Você sempre foi minha, sempre será." De repente, algo atordoante aconteceu. Miguel caiu no chão e um brilho intenso emanou dele, como se todas as vidas que ele poderia ter fluíssem por suas veias. "Eu não tenho medo de você!" ele gritou, e a luz se expandiu, empurrando a figura de volta. Mas não antes que ela lançasse uma última risada cruel. "Vocês não podem fugir da verdade! Estão todos conectados a mim e ao que vier depois." Enquanto a luz de Miguel envolvia a praça, a sombra parecia recuar, mas nem totalmente. Victor olhou para o filho, sua vida agora em uma balança instável. Laura, ainda lutando, começou a desvanecer, como se sua essência estivesse sendo levada. "Miguel, não!" E em um momento de desespero, a revelação final surgiu em sua mente, como uma imagem distorcida em um espelho quebrado. A ligação entre eles não era apenas uma questão de família. Era uma maldição antiga, um ciclo interminável que necessitava de um sacrifício. Mas quem seria o sacrifício? A escolha que eles teriam que fazer era mais profunda do que a vida ou a morte. Victor sentiu seu coração disparar. "O que eu vou fazer? Não posso perder você." Ele percebia que a linha entre amor e dor havia se tornado indistinta.
E enquanto o brilho da luz começava a se apagar, a incerteza já havia se instalado no peito de todos. O que aconteceria agora? E quem realmente seria sacrificado na luta pelo que ainda estava por vir? A energia emanava de Miguel, e Victor sentia que tudo poderia mudar. No entanto, um frio cortante tomou conta do ar. Com um movimento rápido, Laura caiu de joelhos, os olhos arregalados, como se estivesse se perdendo em um abismo. As pessoas ao redor começaram a recuar, o medo se espalhando como fogo. Em Palha Seca. Laura, não! Victor gritou, mas seus apelos eram varridos pelo vento. A luz que antes brilhava agora parecia se retorcer, uma serpente de energias opostas. Miguel! Laura sussurrou, e a voz dela estava misturada com dor. Antes que pudesse reagir, uma sombra mais escura que a própria noite avançou em direção a ela. Como um predador à espreita. Uma maré de murmúrios veio da multidão, cada um questionando o que estavam testemunhando. Ela está sendo consumida, gritou alguém do fundo, e a tensão cresceu. Victor sentiu seu coração acelerar. O olhar de todos estava fixo na cena, até que, milagrosamente, Miguel conseguiu recuperar um pouco de controle e, com um gesto instintivo, lançou uma onda de luz na direção da sombra. Mas antes que a luz pudesse tocar a escuridão, uma explosão de energia fez o chão tremer. O impacto foi tão forte que todos foram jogados para trás. Victor se viu no chão, atordoado. O que aconteceu? Quando conseguiu se levantar, o que viu deparou-se com um cenário surreal. Laura e Miguel estavam de pé, mas ao invés de se entrelaçarem em um abraço triunfante, estavam agora parados, frente a frente, em uma intensa batalha invisível. Algo não estava certo. Você não pode me parar, Laura. Eu sou você, gritava Miguel, sua voz ecoando com uma intensidade que desafiava a lógica. E então, um momento de clareza assolou Victor. Ele percebeu que Miguel não estava apenas falando de uma conexão comum entre irmãos. Havia algo mais profundo, algo que desafiava a própria essência. Miguel, o que você está dizendo? Victor mal conseguia acreditar. Laura, ainda lutando contra forças invisíveis, olhou para o irmão com um misto de amor e dor. Miguel, não. Isso não é você. Ela parecia estar entre uma realidade e outra, perdida. A sombra estava se intensificando e uma distância estava se formando entre os dois. E então, tudo mudou. Miguel começou a brilhar ainda mais intensamente, e essa luz tinha uma qualidade diferente. Eu não sou só seu irmão, Laura. Eu sou... Nós somos a mesma pessoa. E nesse instante, a revelação atingiu Victor como um tijolo na cabeça. A verdade que ele nunca quis ver. Não! Você não pode estar falando sério. Victor gritou, mas era tarde demais. A verdade estava se desenrolando diante deles. Miguel e Laura não eram apenas irmãos. Eles estavam inextricavelmente ligados. Um único ser dividido em duas almas. A sombra que pairava ao redor começou a se dissipar lentamente, como se estivesse sendo sugada pela dúvida. A multidão ficou em absoluto silêncio, absorvendo a profundidade da revelação. Victor olhou para a figura distorcida de sua mãe, que agora parecia tão impotente, também fissurada pela verdade que emergia. Isso não pode acabar assim, ela murmurou, o medo se instalado em sua voz. E por um breve momento,
Parecia que todo o poder que tinha se esvaía. Mas não havia tempo para reflexões. Com um último grito, a luz de Miguel explodiu em um brilho tão intenso que ofuscou todos ao redor. E no instante em que Victor acordou para a nova realidade que se desenrolava, percebeu que a luz não apenas invadia a escuridão, mas era uma fusão do que havia de mais puro e sombrio neles. E antes que pudesse pensar no que isso significava, a luz preencheu a praça e se transformou em uma onda de calor que fez tremer o chão. Se eles forem uma só entidade agora, o que isso significa para nós? Pensou Victor, enquanto tudo ao seu redor parecia se distorcer. Um novo mistério pairava no ar, e a pergunta de como lidar com essa verdade ficava mais premente a cada segundo. O que fazer agora? O que seriam eles se não fossem nem Miguel, nem Laura, mas algo completamente diferente? As sombras começaram a recuar, mas a verdade exposta prometia novos desafios. E Victor sabia que tudo estava apenas começando. A energia emanava de Miguel, e Victor sentia que tudo poderia mudar. No entanto, um frio cortante tomou conta do ar. Com um movimento rápido, Laura caiu de joelhos, os olhos arregalados, como se estivesse se perdendo em um abismo. As pessoas ao redor começaram a recuar, o medo se espalhando como fogo em palha seca. "Laura, não!" Victor gritou, mas seus apelos eram varridos pelo vento. A luz que antes brilhava, agora parecia se retorcer, uma serpente de energias opostas. "Miguel!" Laura sussurrou. E a voz dela estava misturada com dor. Antes que pudesse reagir, uma sombra mais escura que a própria noite avançou em direção a ela, como um predador à espreita. Uma maré de murmúrios veio da multidão, cada um questionando o que estavam testemunhando. "Ela está sendo consumida!" gritou alguém do fundo. E a tensão cresceu. Victor sentiu seu coração acelerar. O olhar de todos estava fixo na cena. Até que, milagrosamente, Miguel conseguiu recuperar um pouco de controle e, com um gesto instintivo, lançou uma onda de luz na direção da sombra. Mas antes que a luz pudesse tocar a escuridão, uma explosão de energia fez o chão tremer. O impacto foi tão forte que todos foram jogados para trás. Victor se viu no chão, atordoado. O que aconteceu? Quando conseguiu se levantar, o que viu deparou-se com um cenário surreal. Laura e Miguel estavam de pé, mas ao invés de se entrelaçarem em um abraço triunfante, estavam agora parados, frente a frente, em uma intensa batalha invisível. Algo não estava certo. "Você não pode me parar, Laura! Eu sou você!" gritava Miguel, sua voz ecoando com uma intensidade que desafiava a lógica. E então, um momento de clareza assolou Victor. A verdade que ele nunca quis ver. "Não! Você não pode estar falando sério!" Victor gritou. Mas era tarde demais. A verdade estava se desenrolando diante deles. Miguel e Laura não eram apenas irmãos. Eles estavam inextricavelmente ligados. Um único ser dividido em duas almas. A sombra que pairava ao redor começou a se dissipar lentamente, como se estivesse sendo sugada pela dúvida. A multidão ficou em absoluto silêncio, absorvendo a profundidade da revelação. Victor olhou para a figura distorcida de sua mãe, que agora parecia tão impotente, também fissurada pela verdade que emergia. "Isso não pode acabar assim.
ela murmurou, o medo se instalado em sua voz. E por um breve momento parecia que todo o poder que tinha se esvaía, mas não havia tempo para reflexões. Com o último grito, a luz de Miguel explodiu em um brilho tão intenso que ofuscou todos ao redor. E no instante em que Victor acordou para a nova realidade que se desenrolava, percebeu que a luz não apenas invadia a escuridão, mas era uma fusão do que havia de mais puro e sombrio neles. E antes que pudesse pensar no que isso significava, a luz preencheu a praça e se transformou em uma onda de calor que fez tremer o chão. Se eles forem uma só entidade agora, o que isso significa para nós? Pensou Victor, enquanto tudo ao seu redor parecia se distorcer. Um novo mistério pairava no ar. E a pergunta de como lidar com essa verdade ficava mais premente a cada segundo. O que fazer agora? O que seriam eles se não fossem nem Miguel nem Laura, mas algo completamente diferente? As sombras começaram a recuar, mas a verdade exposta prometia novos desafios. E Victor sabia que tudo estava apenas começando. Então, num instante impensável, um grito estridente cortou o ar. Todos se viraram e Victor congelou. Uma mulher, conhecida na cidade, que estava assistindo de longe, começou a convulsionar. Seus olhos brilharam com uma intensidade sobrenatural, refletindo algo que ninguém mais conseguia ver. Ela se ergueu e, com uma voz que não parecia dela, disse: a escolha não é entre eles, mas entre todas as gerações. A multidão se esqueceu momentaneamente da batalha. Victor sentiu um nó se formar na garganta. Seu foco agora na mulher. O que ela dizia? Quem era ela? A imagem dela se distorceu. E uma sombra de algo muito maior começou a emanar dela. Como se a própria essência estivesse se desfazendo e se transformando em uma força incontrolável. E então, o chão sob eles começou a vibrar. Uma fissura se abriu, e do interior dela brotou a escuridão, como se estivesse se libertando de uma prisão. A maldição não é sobre Miguel ou Laura, mas sobre todos nós. Ela riu, e a risada ecoava como se o próprio tempo estivesse rindo. Victor sentiu que o chão estava se desmoronando ao seu redor. A luz de Miguel e Laura lutava, mas o que haviam criado parecia estar se voltando contra eles. Victor viu a multidão se dispersar, em pânico, mas ele não conseguia se mover. Estava hipnotizado e, no meio do caos, o rosto da mulher parecia mudar, assumindo a forma de sua própria mãe. Um frio percorreu sua espinha. O que estava acontecendo? A sombra rica em mistério e dor não era o que ele esperava. O verdadeiro pesadelo estava disfarçado como uma figura familiar. Mãe? Como isso é possível? As palavras saíram de sua boca como um lamento. Mas antes que qualquer resposta pudesse chegar, a realidade tremeu mais uma vez. Victor sentiu que nada era o que parecia. Se a verdade era essa, o que ia acontecer agora? A escolha tinha se tornado ainda maior. E a pergunta bombardeava sua mente. Quem eram de fato aqueles crianças? E o que isso significava para eles? A energia emanava de Miguel. E Victor sentia que tudo poderia mudar. No entanto, um frio cortante tomou conta do ar. Com um movimento rápido, Laura caiu de joelhos, os olhos arregalados, como se estivesse se perdendo em um abismo. As pessoas ao redor começaram a recuar, o medo se espalhando como fogo em palha seca. Laura, não! Victor gritou, mas os apelos eram varridos pelo vento. A luz que antes brilhava, agora parecia se retorcer.
uma serpente de energias opostas. Miguel, Laura sussurrou, e a voz dela estava misturada com dor. Antes que pudesse reagir, uma sombra mais escura que a própria noite avançou em direção a ela, como um predador à espreita. Uma maré de murmúrios veio da multidão, cada um questionando o que estavam testemunhando. Ela está sendo consumida! Gritou alguém do fundo, e a tensão cresceu. Victor sentiu seu coração acelerar. O olhar de todos estava fixo na cena. Até que, milagrosamente, Miguel conseguiu recuperar um pouco de controle e, com um gesto instintivo, lançou uma onda de luz na direção da sombra. Mas antes que a luz pudesse tocar a escuridão, uma explosão de energia fez o chão tremer. O impacto foi tão forte que todos foram jogados para trás. Victor se viu no chão, atordoado. O que aconteceu? Quando conseguiu se levantar, o que viu deparou-se com um cenário surreal. Laura e Miguel estavam de pé, mas ao invés de se entrelaçarem em um abraço triunfante, estavam agora parados, frente a frente, em uma intensa batalha invisível. Algo não estava certo. Você não pode me parar, Laura. Eu sou você! Gritava Miguel, sua voz ecoando com uma intensidade que desafiava a lógica. E então, um momento de clareza assolou Victor. A verdade que ele nunca quis ver. Não, você não pode estar falando sério! Victor gritou, mas era tarde demais. A verdade estava se desenrolando diante deles. Miguel e Laura não eram apenas irmãos. Eles estavam inextricavelmente ligados. Um único ser dividido em duas almas. A sombra que pairava ao redor começou a se dissipar lentamente, como se estivesse sendo sugada pela dúvida. A multidão ficou em absoluto silêncio, absorvendo a profundidade da revelação. Victor olhou para a figura distorcida de sua mãe, que agora parecia tão impotente, também fissurada pela verdade que emergia. Isso não pode acabar assim, ela murmurou, o medo se instalado em sua voz. E por um breve momento, parecia que todo o poder que tinha se esvaía. Mas não havia tempo para reflexões. Como um último grito, a luz de Miguel explodiu em um brilho tão intenso que ofuscou todos ao redor. E no instante em que Victor acordou para a nova realidade que se desenrolava, percebeu que a luz não apenas invadia a escuridão, mas era uma fusão do que havia de mais puro e sombrio neles. E antes que pudesse pensar no que isso significava, a luz preencheu a praça e se transformou em uma onda de calor que fez tremer o chão. Se eles forem uma só entidade agora, o que isso significa para nós? Pensou Victor, enquanto tudo ao seu redor parecia se distorcer. Um novo mistério pairava no ar. E a pergunta de como lidar com essa verdade ficava mais premente a cada segundo. O que fazer agora? O que seriam eles se não fossem nem Miguel nem Laura, mas algo completamente diferente? As sombras começaram a recuar, mas a verdade exposta prometia novos desafios. E Victor sabia que tudo estava apenas começando. Então, no instante impensável, um grito estridente cortou o ar. Todos se viraram e Victor congelou. Uma mulher conhecida na cidade que estava assistindo de longe. Começou a convulsionar. Seus olhos brilharam com uma intensidade sobrenatural, refletindo algo que ninguém mais conseguia ver. Ela se ergueu e, com uma voz que não parecia a dela, disse: "A escolha não é entre eles, mas entre todas as gerações." A multidão se esqueceu momentaneamente da batalha. Victor sentiu um nó.
se formar na garganta, seu foco agora na mulher. O que ela dizia? Quem era ela? A imagem dela se distorceu, e uma sombra de algo muito maior começou a emanar dela, como se a própria essência estivesse se desfazendo e se transformando em uma força incontrolável. Então, o chão sob eles começou a vibrar. Uma fissura se abriu e do interior dela brotou a escuridão, como se estivesse se libertando de uma prisão. A maldição não é sobre Miguel ou Laura, mas sobre todos nós. Ela riu, e a risada ecoava como se o próprio tempo estivesse rindo. Victor sentiu que o chão estava se desmoronando ao seu redor. A luz de Miguel e Laura lutava, mas o que haviam criado parecia estar se voltando contra eles. Victor viu a multidão se dispersar em pânico, mas ele não conseguia se mover. Estava hipnotizado. E no meio do caos, o rosto da mulher parecia mudar, assumindo a forma de sua própria mãe. Um frio percorreu sua espinha. O que estava acontecendo? A sombra rica em mistério e dor não era o que ele esperava. O verdadeiro pesadelo estava disfarçado como uma figura familiar. Mãe! Como isso é possível? As palavras saíram de sua boca como um lamento. Mas antes de qualquer resposta pudesse chegar, a realidade tremeu mais uma vez. Victor sentiu que nada era o que parecia. Se a verdade era essa, o que iria acontecer agora? A escolha tinha se tornado ainda maior e a pergunta bombardeava sua mente. Quem eram de fato aquelas crianças? E o que isso significava para eles? Vocês não conseguem escapar. A voz da mulher ecoou um som estrondoso. Vocês são parte de uma linhagem que carrega a maldição. Cada geração, vocês estão condenados a repetir isso até a verdade final ser descoberta. E ao dizer isso, a fissura no chão se alargou, sugando tudo o que estava ao redor. Victor gritou, mas a escuridão já começava a consumi-lo. Ele sentiu uma força inexplicável puxá-lo para aquele abismo. O que ele poderia fazer? A identidade familiar agora era uma prisão. E enquanto sucumbia ao desespero, uma ideia gloriosa e aterradora brotou em sua mente. E se tudo isso fosse parte de um plano maior? Algo que ele não poderia compreender completamente até que chegasse ao fim. E naquele instante, enquanto caía, uma certeza. Talvez não houvesse escapatória. A verdadeira natureza da luta entre luz e sombra não era apenas a batalha de almas, mas uma luta para entender o sacrifício e a dor que os ligava eternamente. Mas o que isso significava para a próxima geração? A certeza do que viria a seguir os atormentava. Mas a pergunta que permanecia era: quem sobreviveria para contar a história? A energia emanava de Miguel, e Victor sentia que tudo poderia mudar. No entanto, um frio cortante tomou conta do ar. Por um movimento rápido, Laura caiu de joelhos, os olhos arregalados, como se estivesse se perdendo em um abismo. As pessoas ao redor começaram a recuar, o medo se espalhando como fogo em palha seca. Laura, não! Victor gritou, mas seus apelos eram varridos pelo vento. A luz que antes brilhava agora parecia se retorcer, uma serpente de energias opostas. Miguel! Laura sussurrou, e a voz dela estava misturada com dor. Antes que pudesse reagir, uma sombra mais escura que a própria noite avançou em direção a ela, como um predador à espreita. Uma maré de murmúrios veio da multidão, cada um questionando o que estavam testemunhando. Ela está sendo consumida! Gritou alguém do fundo, e a tensão cresceu. Victor sentiu seu coração acelerar. O olhar de todos estava fixo na cena, até que, milagrosamente, Miguel conseguiu recuperar um
pouco de controle e, com um gesto instintivo, lançou uma onda de luz na direção da sombra. Mas antes que a luz pudesse tocar a escuridão, uma explosão de energia fez o chão tremer. O impacto foi tão forte que todos foram jogados para trás. Victor se viu no chão, atordoado. O que aconteceu? Quando conseguiu se levantar, o que viu deparou-se com um cenário surreal. Laura e Miguel estavam de pé, mas ao invés de se entrelaçarem num abraço triunfante, estavam agora parados, frente a frente, em uma intensa batalha invisível. Algo não estava certo. Você não pode me parar, Laura! Eu sou você! Gritava Miguel, sua voz ecoando com uma intensidade que desafiava a lógica. E então, com um momento de clareza, assolou Victor. A verdade que ele nunca quis ver. Não, você não pode estar falando sério! Victor gritou, mas era tarde demais. A verdade estava se desenrolando diante deles. Miguel e Laura não eram apenas irmãos. Eles estavam inextricavelmente ligados. Um único ser, dividido em duas almas. A sombra que pairava ao redor começou a se dissipar lentamente, como se estivesse sendo sugada pela dúvida. A multidão ficou em absoluto silêncio, absorvendo a profundidade da revelação. Victor olhou para a figura distorcida de sua mãe, que agora parecia tão impotente, também fissurada pela verdade que emergia. Isso não pode acabar assim, ela murmurou, o medo se instalado em sua voz. E por um breve momento, parecia que todo o poder que tinha se esvaía. Mas não havia tempo para reflexões. Com um último grito, a luz de Miguel explodiu em um brilho tão intenso que ofuscou todos ao redor. E no instante em que Victor acordou para a nova realidade que se desenrolava, percebeu que a luz não apenas invadia a escuridão, mas era uma fusão do quê? Havia de mais puro e sombrio neles, e antes que pudesse pensar no que isso significava, a luz preencheu a praça e se transformou em uma onda de calor que fez tremer o chão. Mas, de repente, tudo mudou. Um estrondo ecoou, quebrando a concentração de todos. E então, do meio da luz, algo colossal se formou. Uma figura emergiu, imponente e sombria. Ninguém a reconheceu a princípio, mas Victor sentiu um choque profundo quando percebeu que era o espírito de seu avô. Um homem que ele acreditava estar morto há muito tempo. Vim para acabar com esse ciclo! O avô de Victor gritou, sua voz estrondosa e cheia de autoridade, fazendo ecoar até mesmo o mais profundo dos corações presentes. Esse poder que você guardou, Miguel, não é apenas para curas, mas para destruir. A revelação deixou a todos em choque. Como assim destruir? Miguel e Laura olharam para Victor, buscando respostas no rosto do pai. Victor, balançando a cabeça, tentou entender. Não, isso não pode ser verdade. Mas a força do que estava acontecendo empurrava os limites da lógica. Vocês não sabem a verdade sobre a linhagem de vocês. O avô continuou, uma energia malévola irrompendo dele. Eu fui traído por aqueles que deveriam proteger nossa família. E agora, essa maldição precisa ser quebrada com um sacrifício final. Miguel olhou para Laura. O terror se imprimiu em seu rosto. Abandonar tudo o que somos. Laura sussurrou, mal conseguindo compreender. Mas e o que isso significa para nós? Victor estava em choque, mas a ideia de perder seu filho, sua filha, começou a se formar como um pesadelo em sua mente. E se o sacrifício significar perder um de vocês? A pergunta estampou-se no ar.
Sim! O avô gritou como se a verdade ferisse tudo ao seu redor. Um de vocês deve ser escolhido, ou aqueles que sobreviverem viverão com a maldição para sempre. Um grito nauseante ecoou na multidão. A realidade de sua situação, agora ainda mais sombria, os atingiu como uma onda. Não, não, não! Victor envolveu os filhos com os braços, mas já sabia que a integridade familiar estava em jogo de alguma forma. Laura olhou para Miguel. Não vou deixar você ir. Não depois de tudo! Mas Miguel, na incerteza, respondeu: e se for eu a única chance de salvá-la? A única chance de quebrar a maldição? A expressão dele, cheia de coragem, porém assombrada, queimou de verdade. Victor fechou os olhos, o aperto no peito se intensificando. O que ele poderia fazer? Qual seria o preço da libertação? E enquanto as sombras dançavam ao redor, a enorme escolha pairava no ar, envolvendo todos em um manto sufocante de incerteza. O que viria a seguir? Quem poderia sobreviver a essa verdade devastadora? Enquanto a tensão crescia ao redor da praça, a sombra da maldição se adensava, deixando um rastro de dor e incerteza. Miguel e Laura se encaravam, cada um lutando suas próprias batalhas internas. O que mais podiam fazer? A decisão estava pendurada no ar, um fio que poderia se romper a qualquer momento. Não, Miguel! Você não pode! Laura gritou, a voz embargada. Eu não deixarei que você se sacrifique. Nós somos mais fortes juntos. Miguel, olhando para Laura, sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. E se isso for a única maneira? Ele replicou, os olhos brilhando com lágrimas. Eu não posso deixar você se perder. Você é o meu farol. A luz entre eles dançava, iluminando o desespero e a coragem que se misturavam. Então, como um relâmpago que corta o céu escuro, a figura do avô de Victor surgiu, imponente. O tempo está acabando. Essa escolha não é apenas sua. É a de todo o legado. O sacrifício deve ser feito, mas não precisa ser um fim. A multidão ao redor os observava em silêncio, absorvendo cada palavra. Os rostos refletiam medo, esperança e principalmente confusão. Victor sentiu o coração disparar. Como alguém poderia escolher entre seus filhos? Laura, percebendo o que estava em jogo, levantou os olhos. Se é assim que precisamos fazer, então que seja. Que eu me torne o sacrifício, mas não quebre essa ligação. Nesse instante, algo mudou. Miguel, com o rosto contorcido, gritou: Não, Laura, se você for, eu também irei. Não posso viver sem você. A luta interna de ambos era palpável, um eco do que todos na praça sentiam. Victor se aproximou, a voz trêmula. Um sacrifício não pode ser a única opção. Existe algo mais. Ele olhou para a multidão. Essa não é apenas a luta de nossos filhos, mas a nossa. E quando as palavras dele pairaram no ar, uma onda de energia começou a vibrar pela praça. Miguel e Laura, juntos, ergueram as mãos. E, em um momento de sinergia, a luz que emanou deles se fundiu, criando um brilho que ofuscou as trevas ao seu redor. Juntos somos invencíveis! Eles gritaram em uníssono. A determinação evidente em suas vozes. O avô, surpreso, pareceu hesitar. A escuridão que pairava começou a recuar. Em um último ato de resistência, ele disse: Isso não pode ser! O que vocês fazem é contra a natureza. Mas agora,
A natureza estava mudando. E, com um último gesto, Miguel e Laura canalizaram toda a sua energia na luz que crescia cada vez mais, até que a praça inteira desmoronou sob a força de sua vontade. As sombras se desvaneciam, a luz pulsava, enchendo todos com um calor reconfortante. Então, em um instante mágico, o avô transformou-se em um sussurro de vento, dissipando a maldição que se arrastara por gerações. Os rostos da multidão estavam iluminados, as expressões mudadas de temor para alívio. A verdade do legado se estava liberando. Victoria respirou fundo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vocês conseguiram! Vocês realmente conseguiram! As palavras saíram como um eco de esperança. A luz envolveu-os, unindo-os em um abraço amoroso que selava a cura e o renascimento. Mas a verdade estava apenas metade do caminho andado. Havia tanto a entender, tantas histórias a serem desvendadas. O que viria a seguir? Quais seriam as consequências dessa nova era? Cada um na praça, de coração acelerado, sabia que a luta não terminou, apenas havia mudado. Não se esqueçam da força que têm juntos. Miguel exclamou, olhando para a multidão que agora começava a se dispersar, mas ainda inquieto diante do novo começo. E assim, enquanto uma nova esperança brotava, a pergunta continuava no ar. Que novos desafios viriam? A certeza do desconhecido pairava sobre eles, como uma promessa de que a vida, mesmo repleta de batalhas, ofereceria novas chances. Agora, meus amigos, vocês precisam se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos trazendo conteúdo incrível. Não se esqueçam de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final emocionante. E por favor, compartilhem este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo. Vamos juntos construir essa comunidade.